Oi pessoal, vocês estão servidos? Eu vou tomar aqui o meu cafezinho enquanto converso com vocês. Como vocês podem ver, eu tô com a mesma roupa do vídeo antigo. A câmera tá na mesma posição também. Essa foi uma dica do meu irmão pra eu poder gravar mais vídeos. Gravar vários e depois cortar pra eu mais vídeos pra postar durante a semana. Então é por isso que eu tô com a mesma roupa. Mas, pra quem não me conhece, meu nome é Eduarda Epken. Sou estudante de medicina aqui na Alemanha. Já tô há um tempinho aqui. Então eu queria hoje compartilhar com vocês alguns investimentos, aliás, 5 investimentos que eu fiz na minha vida, e não são investimentos diretamente financeiros, que eu falo assim, eu investi em ação e ganhei 10 reais, 10 euros, sei lá. Não tem nada a ver com ganhar dinheiro de volta, mas ao mesmo tempo foram investimentos que agregaram valor tanto a mim, então me fez crescer, foram investimentos que me fizeram crescer como pessoa, e que me trouxeram só coisas positivas na minha vida, e são investimentos que eu recomendo todo mundo fazer na própria vida. Peraí que eu vou tomar meu cafezinho. O primeiro investimento que eu fiz, que eu falo assim, gente, é o investimento mais importante que eu fiz na minha vida, foi sair do Brasil. Parece meio arrogante eu falar isso, meio assim, como é que eu vou explicar? Triste, mas eu sair do meu país tão jovem, eu tinha na época 17 anos, me fez abrir os meus olhos de uma forma que eu nunca imaginei que eu ia poder ter essa visão na minha vida, que tantas coisas tantas portas, tantas coisas iam se abrir na minha vida por uma pequena decisão que eu fiz, que foi sair e ir embora, sabe? Então, porque uma coisa é você fazer uma viagem, claro, outra coisa é você realmente estar em outro lugar, né? E tentar passar naquele lugar. Então, a minha mudança para a Alemanha foi, acho que a decisão mais importante da minha vida, o investimento mais importante da minha vida. Então, ele tá aqui em primeiro lugar. E eu falo assim, sem essa mudança eu não teria provavelmente hoje uma casa, eu não estaria hoje talvez ainda cursando medicina, eu não teria essa habilidade de me adaptar tão fácil. Eu me mudei muito durante a minha infância, mas me mudar para outro país eu nunca tinha feito isso antes, e essa possibilidade da adaptação, aprender a se adaptar a outro local, eu jamais teria aprendido se eu não tivesse vindo pra cá. E então por isso que eu recomendo muito, até pra quem quer crescer financeiramente, se mude de país. E vá de preferência pra um país que você possa ter algum tipo de retorno também, nessa questão de escolaridade financeira. E foi, como eu disse, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Mais um golinho no meu café. Outro investimento que tomou bastante tempo da minha vida, porém eu não me arrependo, foi ter aprendido o inglês e o alemão. Sinceramente, eu me arrependo um pouco de ter aprendido o espanhol. Na época, assim, eu aprendi um pouco de espanhol mais por causa da época de escola, porque tinha prova, essas coisas. Então eu acabei uma época me dedicando bastante ao espanhol. Hoje em dia eu não uso ele mais, e na verdade, se vocês quiserem conversar comigo em espanhol, eu não vou saber conversar mais. Eu vou entender muita coisa, eu consigo assistir séries em espanhol, mas eu diria que hoje eu posso até botar no currículo, entendeu? Eu posso fazer trabalhos com o espanhol, mas eu acho que foi uma perca de tempo. Agora, o inglês e o alemão foram pra mim realmente virada de chave, abriram muitas portas pra mim. Então, porque você sabendo falar alemão, você tem possibilidade de trabalhar na Alemanha ou em qualquer outro país que fale alemão. E todos os países que falam alemão ganham bem. Então, você trabalhar na Suíça, na Suécia, na Bélgica, perdão, na Suíça, em Luxemburgo, são todos países, na Alemanha, são todos países que falam alemão e pagam muito bem.
Então, eu ter aprendido alemão fez com que eu abrisse porta pra mim, pra todos esses países, pra eu poder trabalhar futuramente. Mas não só nesses países, também aqui onde eu estou, na Alemanha, óbvio. Você tem muitas possibilidades, você tem possibilidade de fazer Ausbildung, que eu já contei aqui pra vocês, que é, por exemplo, você estudar algo, por exemplo, enfermagem e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Isso não existe em outro país, a não ser sem ser na Alemanha. Então, tem muita coisa que eu ter aprendido essas duas línguas me abriram portas. Eu ter aprendido o inglês antigamente abriu pra mim também muitas portas, principalmente quando eu cheguei na Europa. Então, quando eu cheguei aqui, o meu primeiro país foi a Alemanha. Eu tive a possibilidade de conversar com as pessoas, pelo menos, e fazer perguntas, e a maioria das pessoas falam inglês aqui. Foi através do inglês que eu consegui meu primeiro emprego, porque na época eu ainda não falava alemão, e eu trabalhei na área de faxina. Apesar de eu não precisar usar muito inglês na época, era mais para poder conversar e pedir as coisas, me abriu porta para poder trabalhar aqui. Então o inglês também é muito importante. O inglês não foi só importante para isso, o inglês para mim assim é muito importante, principalmente quando eu faço viagem, porque quando eu faço viagem eu consigo também me comunicar com as pessoas do local e consigo também ganhar alguma coisa com isso, amizades, consigo ganhar contato, muita coisa. Muita coisa, então eu sou muito grata de ter dedicado parte da minha vida a aprender essas duas línguas. Eu acho que eu ainda tenho que melhorar muito o meu inglês, mas é porque eu não uso mais meu inglês todo dia, eu uso mais o alemão, mas eu também tenho que melhorar muito o meu alemão. Quero sim me comunicar melhor, poder passar mensagens para as pessoas bem melhor do que eu já passo, mas eu já tô num nível que eu posso dizer que eu consigo me comunicar muito bem, então... Outro investimento que eu fiz, que assim, não tem preço, gente. Viagens. Gente, eu faço viagens não desde que eu vim pra Alemanha, mas eu acho que assim, viagem mesmo, assim, pra turistar, pra, pra conhecer outros lugares, eu faço agora desde 3 anos, que... Por exemplo, esse ano eu já fui, eu acho que eu fui em outra cidade, né, outra cidade aqui da Alemanha conhecer, e depois eu fui pra Londres esse ano, e eu tenho planejado esse mês agora uma viagem pra Escócia, eu fui esse ano pra Grécia, então eu já fiz bastante viagem esse ano, ainda tem mais viagem até o final do ano planejada. Mas desde que eu comecei a fazer viagens, eu comecei a agregar conhecimento e memórias que eu jamais vou... São memórias que ficam, são memórias bonitas, e eu não quero passar a minha vida inteira, tipo, trancada no escritório estudando, porque quantas vezes você lembra o que você fez de manhã no seu trabalho, mas tipo, você consegue se lembrar muito mais de uma viagem que você fez, o que você fez na viagem, do que você consegue se lembrar do seu dia a dia no trabalho. Então, eu falo assim, eu ganho em memórias, eu ganho em conhecimento. Toda viagem que eu fiz foi surpreendente. A primeira viagem que eu fiz que pra mim foi muito surpreendente foi a Islândia. Eu já tinha ido pra Bélgica, pra Holanda, eu fui em Portugal. Portugal também foi uma viagem pra mim que, pelo menos com paisagens, assim, eu achei muito legal, muito bonito. Mas a Islândia foi uma viagem que eu falei, caramba, eu tenho que fazer mais isso, eu tenho que ter mais experiência, sabe? Conhecer lugares mais frios ainda, conhecer outro tipo de vegetação, como as pessoas vivem, como elas sobrevivem aqui. E a Islândia, como eu disse, foi pra mim um país que eu falei, que me deu esse clique, sabe? Que, tipo, ok, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer mais viagem, eu tenho que conhecer mais lugares. E aí eu tomei a decisão de que eu tinha que fazer mais viagens no ano. Então às vezes eu faço as viagens curtinhas, tipo de alguns dias só, ou uma semana só. Às vezes eu faço viagens mais longas, de 2, 3 semanas, mas eu faço. Então todo ano tem agora viagem, pelo menos 1, 2.
Igual esse ano, eu nunca tinha feito tanta viagem como nesse ano, mas agora sempre, na minha vida vai ser sempre vai ter viagem. E eu falo assim, gente, eu não tenho só memórias boas de lugares bonitos que eu visitei, ou lugares legais que eu tive com meu marido, por exemplo. Não é só isso, por exemplo, eu conheci na Islândia uma pessoa que ela montou uma... Não sei se vocês conhecem esses patinetes que tem aqui na Europa. Então, na Islândia não tinha isso, e ele começou com a inspiração de pessoas que tinham feito isso aqui na Europa. Ele começou uma empresa com esses patinetes lá na Islândia, ele ficou milionário com isso também, porque ele tinha a visão do que estava acontecendo na Europa e só trouxe isso pro país dele. E isso acontece também com muita gente que faz viagem. Elas, às vezes, você não tem uma ideia nova, mas você pega uma ideia que já existe em outro lugar e traz pra onde você tá, porque você acha aquilo demais, muito legal. Não sei se vocês conhecem, o dono da China Box foi a mesma coisa. Esse espaguete que vende no box, né? Tinha nos Estados Unidos, o dono da China Box viu isso nos Estados Unidos e trouxe isso pro Brasil. Então, por isso que a China Box é tão conhecida no Brasil e ele ganha muito dinheiro com isso. Ele é milionário também, o dono da China Box, porque ele simplesmente foi para outro país viajar e achou a ideia legal e trouxe pro país dele. Então, são essas pequenas coisas que você acaba aprendendo em outros países. Não é só... Igual eu falei, não é só turistar também, não é só relaxar na frente da piscina, não. Você também se dá o luxo de conhecer pessoas, culturas, o que as pessoas fazem ali, por que elas fazem aquilo. E então isso te agrega tanto conhecimento, eu não sei nem explicar, mas é um dos melhores investimentos que eu tenho feito no momento, são viagens. Mesmo sabendo às vezes que eu não vou ter retorno nenhum dessa viagem, mas o retorno que eu tenho em conhecimento, em mil coisas, não tem preço. Trabalhar na minha área, gente, eu poderia estar ainda trabalhando, peraí que eu vou tomar um golinho do meu café. Eu poderia estar muito bem trabalhando como garçonete, eu ia estar ganhando muito mais, porque o garçom aqui na Alemanha, ele ganha muita gorjeta. Na época que eu trabalhava com isso, até tem um vídeo aqui no canal mostrando quanto que eu já fiz por dia trabalhando como garçonete. Mas um dos melhores investimentos que eu já fiz foi começar a trabalhar na minha área. Primeiro que quando eu tô trabalhando, de qualquer forma, eu já me sinto muito útil para a sociedade, para mim mesma, mesmo ganhando pouco. Mas eu estar trabalhando na minha área, eu senti que eu tava agregando muito conhecimento que eu precisava, sabe? Então, me ajudou também na faculdade, o que eu não imaginava que ia acontecer. Então, eu aprendi muita coisa no meu dia a dia lá, que eu posso estar repetindo ou transformando isso em conhecimento para as provas. Então, como eu disse, estar trabalhando na minha área antes mesmo de ter terminado a faculdade pra mim muito importante. Eu gosto demais do meu trabalho. Eu sei que não tem diretamente a ver com o que o médico faz no momento, porque eu trabalho praticamente como uma enfermeira, mas o que eu ganho ali em conhecimento no dia a dia não tem preço, entendeu? E é um conhecimento de graça, assim, que vem porque você tem que fazer, sabe? Então, você saber tirar sangue, você saber preparar uma medicação, você saber que coisas que você não pode misturar, você saber profilaxes do dia a dia, por exemplo, um paciente que teve operação, precisa de heparina, essas coisas são... É tanta coisinha pequenininha que eu nem sei falar agora quanta coisa eu já aprendi durante o meu trabalho, que foi muito, muito útil na minha faculdade aqui. Preparar medicação também. Eu acabo tendo que procurar tendo que procurar o nome da medicação sem ser o que tá na frente da caixinha, né? Porque às vezes é só a marca. E aí eu acabo aprendendo, ok, isso aqui é um beta-blocker, o beta-blocker é pra isso, isso e isso. E eu acabo pesquisando, eu acabo estudando sozinha, sem nem
como é que fala? Só pelo dia a dia mesmo. Então, um dos melhores investimentos que eu fiz foi sair do meu emprego de garçonete e começar a trabalhar na minha área. Eu agreguei muito mais conhecimento, apesar de estar ganhando menos. Eu agrego muito mais conhecimento pra mim do que se eu estivesse trabalhando ainda como garçonete. É óbvio que eu aprendi muita coisa como garçonete também, principalmente vocabulário que eu jamais teria se eu não tivesse trabalhado lá, né, que é vocabulário de loja, vender, Kunda, vocabulários que não tem a ver com a minha área, sabe? Mas ao mesmo tempo, igual eu falei, eu também aumentei demais o meu vocabulário da minha área, então isso me ajudou bastante e me ajuda bastante até hoje. Foi um dos melhores investimentos que eu fiz, foi trocar de área. Outro investimento que eu fiz, que eu vou falar pra vocês, faça isso, é muito importante. Um dos investimentos mais importantes que eu fiz é cuidar de mim, cuidar da minha aparência, da minha saúde, porque eu vou explicar bem simples o que isso traz de benefício. Você cuidando da sua saúde, ou seja, fazendo esporte, tendo uma boa alimentação, você vai ter muito mais energia no seu dia a dia para fazer o que tem para ser feito. Então, você investir em uma boa alimentação, isso é você comprar, às vezes, deixar de comprar algo industrializado que é mais barato e comprar algo que não é industrializado. Por exemplo, você compra, em vez de você comprar peixe empanado, que é bem mais barato no mercado, pelo menos aqui na Alemanha, você compra um pedaço de salmão que você vai grelhar. É muito mais saudável do que, como eu falei, você comprar aquele empanado que você ainda vai fritar em casa. Aquele peixe que você fez vai te trazer muito mais saúde, muito mais qualidade de vida, vai aumentar a sua vida, a sua vitalidade, do que o peixe cheio de gordura. E eu falo isso porque eu já tive uma trombose e eu passei a olhar para as coisas do meu dia a dia com outros olhos, porque a trombose se tornou uma embolia pulmonar e eu poderia ter morrido. Aliás, 1/3 de quem tem embolia pulmonar, das pessoas que têm embolia pulmonar, morrem. Então, você cuidar da sua alimentação, da sua saúde. Então, tipo assim, se você acha que você precisa de um short pra poder fazer uma corrida nova, então compra esse short, entendeu? Tá tudo bem, você tá investindo na sua saúde, no seu dia a dia, no seu bem-estar, e isso é muito importante. Faça isso por você, compre alimentação boa, invista nisso, não inventa de ficar querendo juntar dinheiro. Eu fiz isso e por isso que eu falo, foi um erro no começo. Quando eu cheguei aqui na Alemanha, gente, eu gastava, pra vocês terem ideia, eu gastava 10 euros por semana com alimentação. Então vocês imaginam que a minha alimentação era uma bosta, né? Eu comia muita coisa que podia ficar anos na geladeira, digamos assim, porque era bem mais barato. Gente, aqui na Alemanha tem coisa muito baratinha. Por exemplo, vocês já viram aquela lasanha de micro-ondas? Aquilo custa 1 euro. Entendeu? Então você pode comer aquilo, tipo, várias vezes no dia se você quiser. Só que, será que isso é saudável comer todo dia? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Aqui tinha, na época, um pacotão assim com pão, que não custava nem 80 centavos aquele pão. Hoje tá bem mais caro, mas na época custava 80 centavos. Eu comia um pão com ovo de manhã, esse era meu café da manhã. Não era um café da manhã tão ruim assim, mas não era tão saudável também. Tava faltando alguma coisa ali, faltava fruta, faltava fibra, né? Faltava outras coisas ali. E comer um pão às vezes só com uma manteiga, entendeu? Não é a coisa mais saudável desse mundo, então eu não recomendo ninguém fazer isso só pra economizar na alimentação ou na saúde. Não faça isso, porque isso vai te cobrar depois, entendeu? A vida vai te cobrar depois. Igual eu falei, eu tive a embolia e a vida me cobrou até bem mais cedo do que eu imaginava. Então,
não faça isso. E quando eu falo de cuidar da aparência também, vocês estão vendo que eu tô com uma maquiagenzinha aqui, eu tô com o meu cabelo bonitinho e tal, porque você estar bem com você mesmo te torna confiante pra conversar. Então eu gosto de gastar esse tempinho comigo, eu não faço isso todo dia, de me maquiar e tal. É mais pra quando eu preciso conversar com alguém importante, preciso de mais confiança pra alguma coisa, eu acabo indo e cuidando da minha aparência. Todo mundo tem algo que não gosta em si, isso é normal. Então evidencie o que você gosta em você e cuide da sua aparência. Aliás, eu tenho uma colega que faz colorimetria. O nome dela é Monique, vou deixar o Instagram dela aqui, o Instagram da Monique aqui pra vocês. Ela me ajudou bastante com a questão da minha colorimetria e tal, pra eu ter um pouco mais de confiança no que eu passo aqui, no que eu converso, no que eu falo com as pessoas. E a cuidar da aparência é muito importante pra ter uma saúde mental boa também, você se sentir confiante, isso te ajuda também no seu dia a dia, pra você tomar decisões mais confiantes. Que eu falo assim, na hora de você... Claro que é óbvio que o conhecimento, você conhecer sobre o que você tá falando é muito importante, mas você também passar essa aparência de que você sabe o que você tá fazendo, sabe o que você tá falando, é muito importante na linguagem a linguagem da aparência é importante. O que eu quero dizer com a aparência é importante? Eu não quero dizer que você precisa comprar uma roupa de marca, que precisa estar escrito aqui, sei lá, Gucci, né, no seu peito, até porque não é isso que eu tô querendo passar. A linguagem da imagem é uma pessoa, por exemplo, você tá com uma pele limpinha, você está com um cabelo lavado, entendeu? Você tá ali mostrando que você tem que você tenha um apreço por você mesmo, mostra também pra pessoa, ok, se ela cuida dela daquela forma, imagina como que ela cuida do negócio dela, provavelmente tão bem quanto. E isso ajuda nos negócios, no dia a dia. Então investir na minha aparência com certeza me ajudou a conseguir emprego, ter boas entrevistas, muita coisa. Então eu recomendo sim você dar uma repaginada, ver o que tá te incomodando. Mas eu não tô falando aqui igual eu falei, eu preciso de uma bolsa da Prada, não é isso que eu tô falando. Eu tô querendo dizer da aparência que você passa no dia a dia. Mas é isso, infelizmente a sociedade julga pela aparência, e por isso que eu cuidar da minha aparência tanto me dá confiança de fazer o que eu faço, e me dá também os prestígios que a sociedade dá pra mim, só por eu estar bem, né, de aparência. Então é isso, eu falei demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas se você gostou, deixa o seu like aqui. Se você também tem algo que você investiu na sua vida que você acha que foi muito importante, mesmo que não tenha sido financeiro, deixa aqui embaixo. Eu vou adorar saber, quem sabe eu faço isso também. Deixa aqui também o seu like, como eu disse, pra eu saber que você gostou, e se inscreve no canal, por que não? E a gente se vê da próxima vez. Beijinho, tchau!